Bora, galera! Já vai sentando o dedo no compartilhar aí. Vou receber hoje aqui nada mais, nada menos que Guará Caixa. Nós vamos falar um pouquinho sobre imóveis populares. Vamos trazer um caso real aqui, né? Guará, vou trazer aqui... Podemos até falar sobre o imóvel agora de Caxias, né? Estratégia que a gente vai adotar agora para tentar vender para o ocupante. Vamos entrar aqui e, obviamente, trazer conceitos aqui que são fundamentais aí para vocês performarem nesses imóveis populares, tá? Então hoje o assunto vai ser sobre imóveis populares. Quem aqui já arrematou algum imóvel popular? Coloque aí para mim. O que eu considero imóvel popular? Imóvel que você vai vender até o Minha Casa Minha Vida 2, 265 mil, 264 mil. Quem aqui já arrematou imóveis populares? Coloque aí para mim. Quem aqui já arrematou imóveis populares? Bora, galera! Ó, o Adriano já arrematou, o Daniel tá garimpando, o Kleber já arrematou, o Cleiton Bueno tá na área, o John tá na área. Quem já arrematou? 2 unidades, olha lá, o Paulo já falou que já arrematou 2. Só popular, é o que o dinheiro dá. Legal. Quem mais, galera? Coloca aí pra mim. Quem mais? Hoje é o quê? Hoje é Guará Caixa aqui, nós vamos falar sobre imóveis populares, tá? Vou contar pra vocês uma negociação que tá rolando agora, o Guará tá entrando aí. Quero que vocês falem pra mim aí, quem já arrematou imóvel popular? Se você tem algum amigo, algum sócio que quer entrar no mercado de leilões populares, de imóveis populares, compartilha essa live, traz a pessoa pra cá, que o que a gente fala aqui é sempre conteúdo de muito valor, porque é conteúdo prático. Vou falar o que a gente tá vivendo agora. Nós vamos fazer isso agora de tarde, essa negociação de venda do imóvel. O Cleiton já falou que umas 15, só popular por enquanto. O Márcio, boa tarde. Quem mais, galera? Quem mais arrematou imóvel popular? Coloca aí pra mim. Galera tá chegando, coloca aí pra mim. Larissa, 5. Quem mais? Zeca Silva já arrematou. Quem mais? Quem mais, galera? Irusca tá na área. Juliana. O Sérgio Moreira tá na área. Irusca já pegou 5. Populares? Ó, o Paulo já pegou a maioria popular. Muita gente aqui é adepto dos populares. Muita gente gosta. Que é o mesmo nicho desse cara aqui, ó. Que eu vou chamar... Ó, o John Química aí, 13, ó. Fala, Guará! Fala aí, meu irmão, beleza? Beleza, meu querido? Bom. Show. Eu tô perguntando aqui antes de você entrar, Guará. Quem já tinha arrematado imóveis populares? Estou aqui fazendo uma pesquisa de campo para identificar quem está aqui na audiência que já arrematou imóveis populares, que é adepto aí da sua teoria, né, da sua tese de investimentos. Né? Todo mundo sabe que eu sou mais da linha do médio e do alto padrão. Não arremato imóveis populares, mas, vez ou outra, eu encaro alguns aí, pelo menos do Minha Casa Minha Vida 3. Dificilmente eu pego Minha Casa Minha Vida 1 e 2. O Guará já é o cara do Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Raramente ele pega um do Minha Casa Minha Vida 3 ou acima, né? Então, eu sou mais da galera do imóvel de valor de 500 mil a 1 milhão para vender ali. E essa é a minha linha de raciocínio e é onde eu atuo hoje dentro do nicho. O Guará é o cara do imóvel Minha Casa Minha Vida 1 e 2, ou seja, vai vender imóvel até 260 mil. Embora... Agora imóvel 275, agora 275. Atualizou para 275, era 264, né? Atualizou aí 11 mil reais na faixa do Minha Casa Minha Vida 2. Guará, antes da gente falar, vamos contar um pouquinho de Caxias aqui, que a gente vai negociar agora, a desocupação, a estratégia que a gente vai adotar. A galera vai acompanhar em tempo real aí, a estratégia que a gente vai adotar. E eu vou contar para vocês a arrematação e o que a gente vai fazer. Mas,
Antes disso, por que você gosta tanto dos imóveis populares? Por que você nichou nos imóveis populares aí, Minha Casa Minha Vida 1 e 2? Qual que é a sua tese de investimento? Fala aí pra galera. Ó, eu vi alguém aqui falando nos comentários que a gente tá no popular pela falta de grana. E pra mim não foi diferente não, tá, Renan? Eu não comecei porque o ROI era melhor, retorno, porque é mais bonito, para ajuda social. Cara, eu comecei porque era o que o dinheiro tinha. Acho que alguém falou assim, é o que o dinheiro dava, né, para fazer. Então foi dessa forma que eu caí. Porque acontece, em 2021 eu comprei um apartamento com o Fernando, né? O Fernando Tubarão. A gente comprou e pagou 310 mil reais num apartamento lá na Consolação. Um apartamento muito bom. E daí cada um entrou com um terço. Eu com um terço, o Fernando com um terço, outro sócio com um terço. Daí foi 105 mil. Considerando todo o valor de arrematação, aquisição, documentação, deu ali uns 115 mil para cada um. E eu tinha uns 250, uns 260 mil para investir no total ali em leilões na época, porque eu tinha a rescisão da Johnson, né? Tinha outros dinheiro guardado em outros investimentos. Daí eu comprei esse. Daí eu cheguei pro Fernando em fevereiro de 22, falei, Fernando, encontrei um aqui, o que você acha? Em Perdizes, bairro muito bom também. Pagamos 210 mil, dessa vez em dois, meia meio, 105 para cada um. Então foi mais uns 120 mil ali. Então eu fiquei praticamente com todo o dinheiro que eu tinha para investimento nesses dois imóveis, né? Que é um médio padrão da época ali, não é exatamente um popular, né? É um médio padrão, vamos falar assim. Leilões judiciais, inclusive. Daí eu falei assim, cara, mas pô, eu tô querendo pedir demissão lá na John, queria pedir demissão lá nas Apps, né? Que é a empresa que eu trabalhava, queria focar só nos leilões, eu tava Já vendo tinha assim, saído da Johnson, né? Você já tava ali nas apps, né? Que era aquela startup, né? exatamente. Daí eu falei, cara, imagina a quantidade de oferta de oportunidades em 2022, com poucas pessoas atuando na caixa, né, Renan? Então eu falei, cara, eu preciso pedir demissão disso aqui, mas eu não tenho dinheiro. Daí o que eu fiz? Comecei a comprar imóveis populares. Comprei apartamento de Campina Grande por 12 mil reais, comprei uma casa em José de Freitas por 7 mil reais, e daí com 20 mil eu comprei dois imóveis. Falei, cara, isso aqui é animal. Daí, beleza. Daí foi. Daí, quando eu vendi o apartamento da Consolação, daí entrou um baita de um caixa, né? Fiquei com 180 mil reais na mão, que eu tinha os 120 que eu pus mais os 60 mil de lucro, né? Cada um saiu com 180 mil da operação. Daí, com os 180 mil, não, eu comprei 10 populares, cara. Daí, Com ali que 180 começou. mil, você comprou 10 populares? Comprei na época uns 10 populares, cara. Então, com essa grana, daí eu realmente comprei muito popular, porque ao invés de pegar mais um ou dois de 100 mil, 90 mil, e eu vi o potencial do mercado popular, que tinha uma rentabilidade, um retorno sobre investimento muito acima do médio padrão, falei, cara, eu não vou comprar popular, vou comprar mais popular. E desde então, de 2021 para 2022, que eu tenho ainda focado nos populares. Por quê? Por conta da alta rentabilidade, do retorno sobre o investimento que eles dão. Porque um popular, em média, vai te dar 35, 40 mil reais, sabe, Renan? Uma única casa, um único apartamento. Pode dar mais, pode dar um pouquinho menos, mas a média vai ser 40 mil reais. Então, pô, na época eu ganhava 6 mil reais de salário, né, como CLT, 40 mil reais para cada imóvel, já era muito acima do que eu tinha expectativa de ganhar na Você minha ganhava vida. quanto na CLT? Oi? Você ganhava quanto na CLT? 6 mil. 6 mil, então era 72 mil. Então, dois pops era o seu ano inteiro de trabalho. Não, às vezes, dependendo, que também tem imposto de renda, FGTS, blá, 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 blá. Cara, um pop e meio já dava um pouco mais de um pop já dava meu lucro líquido do ano, cara. Então, eu falei, o quê? Sabendo que eu poderia operar, e eu vi que não era tão difícil operar um imóvel, dois imóveis, 5 imóveis, 10 imóveis, eu fui lá e pedi demissão. Falei, Pablo, Rodrigo, agradeço a oportunidade, tal, tal, tal. Tô vazando, vou mexer só com leilões. E daí eu comprei mais 10. Eu fechei o ano de 2022, que é o ano que eu pedi demissão. Eu comprei 16 populares ao longo do ano, Renan. Esses 16 populares, fazendo uma média de 40, 50 mil reais para cada um, que na época eu ganhava até mais. Na época eu fazia 50, 60 mil para cada popular. Vamos fazer 50 mil, para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Cara, pô, 16 populares vezes 50 mil para cada um, olha a grana que não dava para fazer, né, cara? Você tá maluco, você tá doido. 800 mil de lucro. Até outro dia eu ganhava 6 mil reais por mês de salário. Daí eu comecei a fazer 800 mil reais de lucro. E é por isso que Espetacular, eu tenho cara. popular até hoje. Entendi. Então você começou meio que
No início era um nicho que dava para você atuar, né? Ó, o Márcio vendeu uma casa aí agora em Poconé, sobrou 65 mil. Aí ele pegou e arrematou mais 4 pop. Sobrou 65 mil de lucro, mas é lógico que voltou o dinheiro também que tinha investido, né? Então, quando você vende, por exemplo, comprei um pop de 30 mil, gastei 20 mil com a documentação e reforma, 50 mil. Quando você vende, volta 90, que é os 50 que você investiu, mais os 40 de lucro. Aí você já saiu de 50 para 90. Aí 90 já compra 3. Né? Vai acumulando, fazendo um monte de montão. Basicamente é essa estratégia que o Guará usou ali para poder alavancar o patrimônio. Até chegar ao ponto dele comprar 10. Né? Que ele usou ali a venda de um e comprou 10 imóveis ali para poder girar. Mas beleza, Guará. Vamos falar um pouquinho agora, que muita gente tem dúvida, né? Sobre como que funciona, qual que é a dinâmica, a diferença dos imóveis populares para os imóveis de médio e alto padrão. Basicamente, você tem popular, eu diria que tudo é melhor, exceto o lucro, que é pequeno por imóvel, né? Então, todos os imóveis de médio padrão, você tem outras coisas que são boas também, né? Assim, no médio padrão, médio e alto padrão, também que eu gosto, né? Que é o fato de ser reposicionado, dá para extrair mais oportunidades daquele imóvel, dá para extrair mais valor daquele imóvel. Você pode também sair, a gente estava conversando disso hoje no almoço, né? Você pode sair com a permuta, extraindo mais valor lá na ponta. POP não tem isso. POP é dependente exclusivamente de crédito da Caixa. Se a Caixa fecha a torneira, afeta. Se a Caixa abre a torneira, afeta. Se a Caixa dificulta a aprovação por causa de rating, afeta. Então, é basicamente seu cliente ali no baixo padrão, é o engenheiro da Caixa e o banco. Que o banco, dependendo do que o banco libera, você vai ter o cliente para pagar aquilo que você quer. Se o banco não liberar, você vai ter dificuldade. Então, mas tirando isso, acho que absolutamente o resto todo, o POP é mais fácil. Dá menos dinheiro e você está sujeito ao risco caixa. Ponto. Mas hoje a gente está com imóvel, e que é um imóvel estilo Minha Casa Minha Vida 3, né? E esse imóvel que eu peguei do Guará é onde a gente se encontra, tá, gente? O Guará fica no Minha Casa Minha Vida 1 e 2 e eu fico acima. Aonde que a gente, às vezes, de vez em quando, compra junto? No Minha Casa Minha Vida 3. Até ali eu entro, dá para entrar com o Guará. E esse imóvel daí daí ele consegue unir rentabilidade, lucro, liquidez, daí é uma faixa ali que a gente arremata por 150, 200 mil ali, né, Renan? É uma faixa bem interessante, né, cara? É uma faixa bem interessante, por quê? Porque você tem um ROI atrativo, bom, e ao mesmo tempo uma alta lucratividade. Você junta liquidez com... Porque o grande barato do popular é liquidez é alta, o ROI é alto, mas o retorno absoluto é baixo. Quando você vai para uma faixa, começa a ir para esse Minha Casa Minha Vida 3 e agora Minha Casa Minha Vida 4, você tem ROI alto, liquidez alta e você tem um retorno absoluto alto. Quando você vai para o alto padrão, você perde um pouquinho de liquidez, mas também o lucro absoluto aumenta. Então, cada um tem uma estratégia, cada um tem seu posicionamento. Mas nesse Minha Casa Minha Vida 3, a gente se encontra, né? Então, a gente vai lá e bateu, isso aí eu topo entrar, tá? Se fosse menor do que isso, eu não toparia. Se fosse maior, talvez o Guará não toparia. Mas no Minha Casa Minha Vida 3, a gente se encontra. E esse imóvel de Caxias, a gente arrematou ele, se não me engano, foi em junho, julho, sei lá, por 170 mil. E começamos a conversar. É curioso, porque eu até falei numa aula da Smart, lá na mentoria do Zero Arrematação, sobre esse imóvel, e o pessoal falou assim, cara, mas o lugar não é tão legal, cara. O que é Minha Casa Minha Vida 3, gente? É uma linha de crédito que atende pessoas que ganham, se não me engano, até 8.600, renda familiar até 8.600, e imóveis até 350 mil. Basicamente é isso. E aí ele tem taxa subsidiada, até de 7,4 a 8,6, alguma coisa assim, de taxa subsidiada. Pra você ter ideia, se você pegar um financiamento hoje no banco, fora do Minha Casa Minha Vida, vai ser 10, 11%. 11% normalmente, tá? Então, ele ajuda o comprador, porque a taxa ela é menor do que a taxa convencional lá do SPPE e de outras linhas de crédito, tá bom? Então, é a linha de crédito específica que usa o funding do FGTS para poder facilitar a compra da casa própria. Sempre que você cai no Minha Casa Minha Vida, você tem uma vantagem competitiva. Por quê? Porque a taxa de juros é menor, a parcela do cara fica menor, ele precisa de menos renda para poder entrar, e isso tudo facilita a sua venda. Basicamente é essa a questão, tá bom? Bom, e aí,
Nesse imóvel foi engraçado, porque eu fiz eu fiz a aula e muita gente falou assim comigo, Guará, pô, Renan, mas esse lugar é ruim, cara. Nó, aqui uma área bem esquisita, aquela coisa toda. Falei, gente, quando você vai avaliar um imóvel, é óbvio que eu não vou comprar um imóvel em favela, não é o caso, né? Mas a gente tem que sair. A primeira crença que você tem que quebrar é que você não está comprando um imóvel para você. Tem pessoas que moram lá. Tem famílias inteiras, tem casas novas. O que me chamou a atenção até quando a gente olhou na rua, além do tamanho da casa e do terreno, era o fato da casa ter casas novas sendo construídas lá. Tinha uma casa nova logo no quarteirão de cima, uma casa de 2 andares sendo construída, tinha um outro que o cara estava finalizando também. Então, tem gente morando e tem gente construindo ali. Casas para eles, obviamente, mas construindo casas, ou seja, investindo 300, 400, 500 mil na construção de uma casa num local que, para a maioria, é um local ruim. É engraçado isso, né, Guará? Porque é a primeira crença. Você também tem essa. Você acha que as pessoas têm essa crença? Eu acho que de olhar, de ter o óculos, que é aquilo que ele gostaria de morar e não aquilo que vende. Com certeza, Renan. E uma das coisas que nós, né, tanto eu quanto você, para os nossos públicos, a gente ensina, é você ter um olhar de investidor. Não interessa se você gosta, não interessa se te agrada, não interessa se está bonito, se está feio, não interessa. Pode ser que esteja bonito, seja bom negócio, pode ser que esteja feio, seja bom negócio. Enfim, tirar um pouco desse olhar morador, ou consumidor, ou cliente. O importante é você olhar se a localização vai ter procura, ou seja, liquidez, né? Velocidade de transformar isso em dinheiro novamente no nosso bolso. Então, olhar liquidez, quanto que você vai pôr de dinheiro para saber se você tem condições de investir naquele imóvel, quanto que você vai lucrar. Então, para mim, assim, tivesse que resumir, para deixar até mais fácil para quem está nos assistindo, esses 3 pontos. Liquidez, quanto você vai investir e quanto você vai lucrar, cara. Então, quando a gente olhou, né, quando eu trouxe essa oportunidade para o Renan, para a gente analisar, falei, ó, Renan, olha esse imóvel aqui, cara, 175 mil, 250 metros quadrados de terreno, 210 metros quadrados de área construída, o bairro é top? Não, mas daí também eu trago a minha perspectiva. Eu estou acostumado a comprar imóveis de 20, 30, 40, 50 mil reais, certo? Então, eu estou acostumado a lidar em bairros muito piores do que aquele. Então, isso também, até para mim, para minha perspectiva, eu falei, cara, esse bairro é bom. O Renan falou assim, não é tão bom assim também, né? Não é tão bom. Mas é que para mim, eu falei, cara, olha esse bairro bom, né? Foi até engraçado, assim, né? Daí, pô, em bairro legal tal, porque eu tô acostumado a pegar umas quebradas feias mesmo, pessoal. Então, com essas duas perspectivas, a minha, né, de estar acostumado a pegar bairros muito piores, casas muito piores, e o Renan já olhando, pô, ele mesmo que falou, na verdade, pô, área construída, tal, pô, é muito mais caro, tá R$ 900, R$ 800 metro quadrado dessa construção, aqui você vai gastar sei lá, pelo menos 2.000, 1.800, R$ 2.000 metro quadrado de reproduzir uma casa que nem essa. Nessa hora que ele fez o cálculo do metro quadrado de reprodução, ele já falou, isso aqui é bom negócio, Guará. A gente não ficou muito nessa. Então tá bom, peraí, vamos olhar a matrícula para confirmar se tem algum problema, tal. Básico ali, a gente tomou a decisão aqui em 5 minutos, né, Renan, nesse dia. 5 minutos. Então foi com essa perspectiva de, cara, o custo do metro quadrado tá pequeno, o bairro não é tão ruim, a localização é legal. O Renan já teve esse olhar de, pô, tem construções ali subindo ali na rua, então tem gente, parece ter liquidez, tem pessoas se atraindo por essa localização. Então, eu vejo isso muito, Renan, que você trouxe a pergunta, de a pessoa pensar como morador, pensar como né, uma pessoa que vai vir a morar naquele lugar. E tudo bem se você tiver pensado se é bom, se não é ruim, tudo, mas pra gente... Ele pensa como cliente final, ele não pensa como intermediário. E a gente é intermediário, a gente é investidor, compra para vender. Tem que virar a chave, né, cara? Exato. O Rubens Menin ficou bilionário construindo casa popular que ele nunca moraria, pô. Então, com o MRV, né? Então, quer dizer, não faz o menor sentido você pensar dessa forma, né? O Rubens Menin ficou bilionário construindo casa popular. Então, apartamento popular, né? Então, e em cima disso a gente tomou a decisão, compramos o imóvel, 170 mil, registramos o imóvel e agora a gente partiu para a negociação. E aí, já tem uma negociação, está se arrastando um mês,
E por que a gente ainda não partiu para emissão na posse? Porque verdadeiramente a gente já identificou que esse cara tem condição de comprar o imóvel, tá? Quando a gente começa uma negociação, é muito importante você identificar de imediato se aquela pessoa tem realmente condição ou se ela está te enrolando. Porque muita gente, às vezes, tende uma negociação com a perspectiva de que o ocupante vai comprar, e o Guará tem uma frase que, para mim, é excepcional: o ocupante é seu primeiro cliente. Mas, muitas vezes, assim, vamos ser sinceros, a venda para o ocupante não é regra, ela é exceção. Até porque a pessoa perdeu o imóvel. Então ela teria que arrumar alguém para financiar, ou teria que ter o dinheiro para comprar, e assim, aí você já até... Pô, por que ele não comprou no leilão? Às vezes ele não sabia que estava no leilão, às vezes ele não tinha o dinheiro na hora, ele vai parcelar com você. Pode acontecer situações em que realmente a saída seja a venda para o ocupante, mas ela é exceção. Então você tem que tomar cuidado na hora que você estiver desocupando, e muita gente aqui se perde nisso, que o ocupante começa a dar esperanças para o arrematante, ele percebe que o arrematante quer vender para ele, começa a dar esperanças e aquilo vai se prolongando. 1 mês, 2 meses, aí depois fala, o ocupante não vai comprar. E pronto, você tem que começar a ingressar com a emissão na posse, vai demorar mais 60 dias. Muita gente demora a desocupar por causa disso, né, Guará? Por causa dessa demora em virar a chave. Qual é o momento que vira a chave e fala, esse ocupante não vai comprar de mim? E aí eu já tenho que partir para uma ação de negociar desocupação ou emissão na posse. Qual o momento que você vira essa chave, Guará? O que eu percebo dos alunos, de forma geral? Eles têm medo assim, ser mais duro com o ocupante. Ele tem medo do ocupante depredar a casa. Ele tem medo do ocupante, tá tendo uma conversa ali mais agradável. E às vezes o cara, como uma primeira arrematação, ele não quer quebrar o pau. Às vezes ele nem quer, assim, não é nem da personalidade dele ficar quebrando o pau ali com o ocupante. Então ele tenta ser um pouco mais amigo, né, mais amistoso, mas às vezes até talvez sendo feito de bobo. E essa linha aí é um pouco difícil. Então, o que eu oriento as pessoas com relação à desocupação, Renan, que eu acho que é importante? Você colocar um limite. Você ter um limite de tempo, né, principalmente de tempo. No nosso caso, a gente está tranquilo, falou, cara, o cara tem um imóvel a mais, ele está demonstrando o interesse de fazer essa negociação. E até tem a nossa rotina, a minha e do Renan, a gente tem uma rotina um pouco intensa, que a gente não tem mais... Quando você tem um imóvel, você só fica o dia inteiro olhando para aquele imóvel e esperando evoluções diárias, né, Renan? Quando você Exato. tem dezenas de imóveis, que são nossos casos, um imóvel não é tão relevante no nosso portfólio, no nosso faturamento, no nosso patrimônio. Então, a gente vai no nosso ritmo, num ritmo um pouco, às vezes ali, no nosso ritmo. Às vezes, vamos lá, vamos resolver isso hoje? Vamos resolver. Mas a gente deixa no ritmo, às vezes, um pouco mais tranquilo do que uma pessoa que tem um imóvel. Então, a gente é um pouco mais, digamos assim, mais permissivo em relação a tempo, mas é claro que chega uma hora que a gente fala assim, cara, tá bom, agora você arrastou por 1 mês, vamos colocar uma data limite para encerrar essa negociação, deixamos isso claro com a pessoa, falou assim, cara, seguinte, já estamos aqui e tal, tá se estendendo um pouco, até tal data você precisa tomar essa decisão, senão a gente vai ter que, ou a gente decide, né, realmente a gente faz essa permuta, no caso dessa casa nossa de Caxias do Sul, ou a gente parte para essa permuta, ou a gente vai ter que iniciar a desocupação. E como que você coloca esse freio, que até um aluno meu fez uma live comigo recentemente, e eu até dei essa orientação. Cara, assina um contrato de desocupação com ele, cara. Um compromisso de compra e venda, algo que estabeleça um compromisso. Porque das duas, uma. Se ele não quiser assinar esse documento, esse compromisso de desocupação, se for o caso de desocupar, se ele não assinar o documento de desocupação, tá claro que ele está te enrolando. E se ele assinar e não cumprir, você já tem até uma prova para o juiz, numa possível emissão da posse, que você estava agindo de boa fé, o cara não agiu de boa fé, e você já meio que elimina aquela etapa de audiência de conciliação, né, Renan? Então, isso é um pouco do que eu vejo em relação a tempo, assim, momento de desocupação, sabe? Eu particularmente não gosto de arrastar tanto, né? A não ser que eu já tenha provas concretas de que a pessoa tem condição de comprar. O que me chama atenção nesse caso de Caxias é porque a gente já tem de que ele, de fato, tem condição de comprar o imóvel, tá? Se ele vai comprar ou não, é lógico que a negociação tem que ser boa para os dois lados. Pode ser que ele não compre, né? E pode ser que eu tenha que ajuizar uma ação de emissão na posse. Mas,
perder tempo excessivo com quem não te deu ainda mostras de que tem condição de comprar em negociação de desocupação e principalmente venda preocupante. Porque as pessoas ficam ansiosas mesmo para vender preocupante. O Vianney está falando aqui, ó. Tem muitos que de fato dizem ter interesse, e às vezes até tem interesse. A minha pesquisa, a minha pergunta para o ocupante sempre tem interesse em ficar na casa que ele está. A pergunta que tem que responder não é se ele tem interesse, se ele tem condição de comprar. Então, qual que é a pergunta? Cara, eu quero ficar. Quem que vai financiar? Porque ele não pode. Quem que vai financiar? Porque já tá com o nome sujo lá no banco e não vai conseguir financiar. Minha irmã, documento para cá. Deixa eu ver se sua irmã tem crédito. Vou ver com ela. Cara, isso não é postura de quem quer comprar. Quer comprar? Cadê o crédito dela? Não tem crédito aprovado. A gente tem aqui uma estrutura interna, os alunos, inclusive, podem usar ela, da Smart Credit. Manda documento para cá, aprovação para lá. Não tem conversa. Né? Então, esse cara aqui, eu quero comprar, o que você tem? Não, eu tenho aqui, não sei o que, eu tenho esse apartamento aqui. Então, beleza, então, cadê o apartamento? Tá aqui, beleza, tem um apartamento mesmo, então vou começar a negociar. Porque, de outro lado, pode ser só mais um cara te enrolando, você fica ali perdendo um mês e meio, e interesse todos têm. Então, não é nem interesse. Você tem que procurar provas de que aquele ocupante ele vai te pagar. Ele tem condição de pagar, né? Então não adianta ter interesse. Tem que ter interesse mais comprovação. Eu tenho interesse. Cadê? Comprova que você tem. Eu não sei, então, cara. Não dá. Então vamos partir aqui para negociação de desocupação, você vai ter que sair do imóvel, né? Então, esse caso, qual que vai ser minha jogada ali com ele, né? Ele tem um apartamento em Chapecó. O apartamento vale os 400 mil, a gente já levantou aqui ofertas, tal. O apartamento vale os 400 mil, é óbvio que eu quero girar rápido, eu vou colocar uns 350, talvez, para vender rápido. Vou aceitar alguma proposta de 350 para vender rápido, né? Mas, né, Guará, o que a gente tem que colocar agora na conta? Tem a documentação, vou gastar ali uma graninha com documentação, uns 20 mil com documentação, né, para poder registrar o imóvel no nosso nome, e eu quero tirar um valor dele também, até porque esse é o comprometimento, que seja 20 mil, que seja a documentação 20 mil, seja qualquer coisa, né? Então, meu objetivo ao entrar na negociação é fazer ele colocar um apartamento mais 50 mil, mas pode ser apartamento mais 20 mil, mais 30 mil, nós vamos sentir a negociação e ver. Do outro lado, eu já sei que ele quer o contrário, ele quer que eu coloque dinheiro. Só que, cara, você não tá na posição, ele não tá na posição de botar banca, senão ele tem que sair. E ele tem um apartamento em Chapecó, ele quer morar em Caxias. Senão, sai, vende seu apartamento e vem comprar na minha mão, então. Não tem problema, na hora que você vender, você vem comprar um apartamento. Ou a casa aqui que você quer morar, agora você vai ter que sair. Então, o poder de pressionar está na nossa mão, né, Guará? O poder de fazer a pressão está na nossa mão. É desse jeito eu não quero. Óbvio que para mim, gente, para mim, pro Guará, é muito melhor vender preocupante. Por quê? Se eu vendo preocupante, eu não tenho que desocupar, eu não tenho que reformar, eu não tenho que vender. Eu vou ter que vender o outro apartamento, mas o outro apartamento já está desocupado, já está totalmente pronto para venda, né? Então é muito mais fácil. Mas também não pode ser mão de alface. Nós estamos com a baita casa, que vale os 350 mil, está dentro da Minha Casa Minha Vida, 3, juro de 8%. Calma. É uma casa que tem um lugar com várias casas levantando e a gente tá com essa casa lá. É popular? É popular. Mas essa casa tá lá e a gente não vai perder. Essa casa 350 ela perde. Se ele me der 350, se ele me der o apartamento mais uns 20 mil, talvez até só o apartamento tá para fazer no pau a pau. Vamos ver. Agora, fazer qualquer movimento, abrir agora qualquer movimento de cessão para ele, para nós não é vantagem. Então, por quê? Porque a gente está numa posição superior. Não é só se vale a pena, até que matematicamente já vale a pena, eu poderia até dar 20 mil para ele e ficar com o apartamento. Porque no final das contas eu venderia por 330, que se eu fosse vender no mercado era isso também. Mas eu estou numa posição favorável na mesa, então eu não tenho porquê eu fazer uma sessão agora e atrapalhar a minha negociação. Então tem que ser duro para chegar no último prazo, na última situação de desocupação, talvez ele ceda e me pague até mais do que eu tinha, né, do que a minha expectativa atual. Você concorda, Guará? Sim, é aquela frase também, né, que a gente fala aí, né, você também fala bastante, né, que de tentar extrair o máximo da operação. A operação já tá ali, cara, já compramos, já encontramos uma boa oportunidade. Agora, se a gente simplesmente
vende ali, que seja por 300 mil, 310, 320, a gente poderia sair rápido dessa operação. Mas daí eu tenho que gastar tempo encontrando outras oportunidades, né? Que vão me dar ali 30, 40, 50 mil numa única negociação. Às vezes essa negociação vai nos dar 30, 40, 50 mil reais a mais, até mais do que isso, 80 mil reais a mais. Uma negociação. Então, no popular, para eu ganhar isso, eu preciso rodar 2 populares para ganhar isso, que numa negociação, com um pouco de paciência, a gente pode fazer. Então, tem isso também. E as pessoas também perguntam, né? Falam assim, pô, agora, como que você avalia se um negócio é bom? Né? Entrar num negócio, sim ou não? Aquela última tomada de decisão. Vou ou não vou? Já tenho todas as informações na mesa. Como que você toma essa decisão? E uma das coisas que eu tenho falado para os meus alunos, Renan, é que o contexto pessoal seu é importante. Se você está no primeiro imóvel, faz sentido você pegar um imóvel arriscado no Rio de Janeiro? Eu não acho que faz sentido. O primeiro imóvel não faz sentido. Agora você já tem 30 imóveis, 20 imóveis, você já tá tentando explorar novas regiões, você já está tentando entrar no estado do Rio de Janeiro, porque você sabe que lá tem muita opção. Beleza, você vai colocar aquilo como um projetinho ali, como um plano piloto ali, com um projeto piloto. Se você tá com. Se você só tem aquele dinheiro para investir, você vai se arriscar? Não. Daí, cara, tenta fazer alguma coisa mais conservadora, mas que tenha um pouco mais de segurança, para você não se frustrar no seu primeiro negócio. Não ficar com baixa liquidez, sabe? Então, quando a gente fala sobre, né, garimpo, né, de oportunidades, tomada de decisão, envolve fatores além do próprio imóvel. É o contexto, a situação atual que você está passando na sua casa, quantos imóveis você tem, sabe, cara? Então, se você conhece a região, não conhece. Então, enfim, são vários fatores. Né? Então, para tomada de decisão de compra de imóveis, não é apenas os dados do imóvel, tá, pessoal? Então, é importante você eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão tentando iniciar nesse negócio, pô, Guará, você posta muita casa que você compra no Pará, no Piauí, Tocantins, Rio Grande do Sul, tal, você nunca compra nada perto de BH onde você mora. Mas a pessoa, quando a gente fala de leilões de imóveis, você tem o risco de comprar errado, né? O risco do garimpo, né? O risco da compra, o risco da documentação. Pode ser que tenha algum probleminha de documentação, existe um pequeno risco ali. Risco da reforma ser mais caro do que você imaginava, né? Ou, enfim, algo do tipo. O risco da venda dele encalhar, o risco da desocupação, ela se estender muito. Então, todas as etapas envolvem algum nível de risco, sim. O que você tem que avaliar, então, para essa tomada de decisão é qual nível de risco você quer assumir nesse início. E, na minha opinião, para quem está começando, o ideal é assumir menos risco. Por exemplo, se já tem 5 riscos intrínsecos à operação de leilão, eu ainda vou comprar lá no Pará? É claro que tem muitos alunos meus que entram já na mesma vibe que eu, comprando remotamente. Mas, para quem está começando, como já parece já um salto tão grande, entrar no mundo dos leilões já é um paradigma, né? Já é uma quebra de paradigma, já é uma ousadia além do normal, que vai além do comum das pessoas, da média das pessoas, né? Já é uma ousadia ali de uma pessoa que não é uma pessoa tradicional, e comprar ainda à distância é muito complicado. Então, para quem está começando, selecione umas 5, 10. Ali, se vocês entrarem, inclusive, ó, por exemplo, hoje no site da Smart Leilões, lá da Smart Cash, quer dizer, ó, o que acontece? Aqui, ó, esse aqui é o site da Smart Cash, pessoal, só dando aqui uma dica sobre garimpagem, né, ó. Você está começando agora, quer fazer só na sua região? Aqui no buscador aqui, cidades, você pode colocar até 10 cidades no buscador, ó, Belo Horizonte, daí vamos colocar aqui, ó, Betim, vamos colocar Lagoa Santa, né? Cadê Lagoa Santa? Lagoa Santa. Você consegue colocar até 10 imóveis aqui. Daí você fala assim, BH não tem nada, Guará. Tá, BH não tem nada, mas se você pegar um raio de 100 quilômetros da sua região, que você tem acesso de carros, você precisa ir, se te dá mais uma segurança para entrar nesse mercado, você faz isso que eu tô te falando. Pega a sua região, eu moro aqui em Bauru. Tá bom, coloca Bauru e todas as cidades da região de Bauru. Eu moro aqui em Uberlândia. Pega Uberlândia mais as cidades da região de Uberlândia. Eu moro aqui em Goiânia. Goiânia mais as cidades da região de Goiânia. Então isso vai te dar um pouco mais dessa segurança para iniciar no mercado de leilões
tendo acesso de carro, né? Então acaba dando uma segurança até psicológica, mental para a pessoa. E daí você não precisa pegar e pegue numa região que talvez você tenha um pouco mais de conhecimento. Porque que acontece? Daí você não vai ter uma baita lucratividade, você não vai ter um ROI de 100%, de 90%, que a gente que é mais experiente consegue obter em operações mais arriscadas. Mas daí você ganhando seus 30, que já é muito melhor do que renda fixa, poupança, Bitcoin, e qualquer outra coisa aí na média, ou outras formas de investimentos mais tradicionais, você já entra nesse mercado, começa a aplicar os conhecimentos, e cada novo imóvel é melhor na próxima. Daí você pode começar a se tornar mais ousado, você pode começar a se arriscar um pouquinho mais, né? Então, sobre tomada de decisão garimpagem, queria dar assim, um pouco desse panorama, porque eu sei que tem muita gente nova aqui, né, Renan? Exatamente, isso é sensacional, Guará. Ó, tem gente falando aqui, quanto que a gente ganhou vai ganhar nessa operação, né? A gente comprou por 175, não tinha leiloeiro, foi venda online, então pagou só a documentação, 5% mais ou menos aí, né, de registro e TBI. Então, o nosso custo é então 190 mil, tá? E se a gente pega aí o apartamento, só o apartamento, vamos pôr aí, 350 mil, tá? Vai dar aí uns 120 mil de lucro tranquilo, tá? Então, normalmente aí é nessa faixa aí uns 120 mil de lucro. Pegar o apartamento vale uns 400, você pode até colocar um preço um pouquinho mais alto para compensar a documentação. Mas não, 120 mil de lucro. Tá ruim não, né, Guará? 120, então, hein? Tá bom, né? Sem fazer nada, né? Só arrematar e negociar com desocupação e vender, né? Porque muita gente fala assim, nossa, mas dá muito trabalho. Cara, não vou mentir, trabalho tem, óbvio. Comprou, gastou ali 5 minutos para comprar o imóvel. Agora a desocupação vai dar um trabalhinho. Mas assim, trabalho dá, não dá pra mentir, algum trabalho dá. Só que, cara, o que não dá trabalho? Essa é a pergunta. O que não dá trabalho? É o quê? O que você faz hoje aí? Quer sair de manhã e trabalhar, voltar de noite cansado, não dá trabalho? É o trabalho. Você não recebe para isso. Você vendeu sua hora e ganha para isso. Qualquer coisa dá trabalho. Não dá trabalho colocar na Selic, mas também você ganha 2% ao ano. Isso porque a gente está no maior patamar da história de Selic, Brasil. Maior patamar em 20 anos. Que em condições normais daria menos de 2 dígitos. 8, 7, 6. Fora que tem que descontar a inflação. Né? O seu ganho real ali vai ser o quê? 2, 3%. O ganho real. Então, tudo dá trabalho. Agora, o que você tem que olhar é o seguinte: a relação entre o trabalho e o ganho. Cara, olha aqui. Garimpagem. Comprou o imóvel, negocia uma desocupação e bota dinheiro no bolso. Cara, isso aqui não dá, sei lá, 15 horas de trabalho, sei lá. Eu fico pensando assim, qual que é a relação que as pessoas fazem, né? Porque às vezes elas falam assim, dá trabalho. Cara, o que não dá trabalho? Não tem como você ganhar dinheiro sem fazer alguma coisa, não tem jeito. Isso é natural, né, Guará? Não tem como. Dinheiro vai cair do céu. Vamos fazer uma conta bem básica aqui para as pessoas terem noção, Renan. Vamos dizer que a pessoa ganha 10 mil reais por mês. Ela trabalha em média, por um cálculo mais fácil, 200 horas por mês, certo? Ou seja, ganha 500 reais por dia. Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, em média, ganha 500 reais por dia. Isso. Dividido ali pelas 8 horas de trabalho, ela vai ganhar ali mais ou menos uns 60 reais por hora, né, Renan? Mais ou menos. Isso. 62,50. 62,50. Isso aí. 60 reais por hora. Então, uma pessoa que ganha 10 mil por mês ganha 60 reais por hora. E 10 mil por mês é um salário, né? Top, né? Um top, tá entre as melhores, né? O 1% ali quase da população, ali 1,5% da população, 5% da população, sei lá. Enfim, a gente tem vários casos, assim, a grande maioria dos nossos casos, a gente trabalha ali em uma média de 5 a 10 horas de trabalho efetivo em cada operação, né, Renan? 5 a 10 horas de trabalho efetivo. Vamos colocar 10 para facilitar o cálculo. Cara, porque colocar para vender, quando você põe no corretor, quando você está fazendo a reforma, você não está trabalhando, você está controlando. É diferente. Por exemplo, quando eu coloco para vender, coloquei para vender um imóvel agora. Por exemplo, imagina, estou aqui vendendo esse imóvel que eu estou postando história lá, do lote, que é um galpãozinho que tem em cima, na verdade. Cara, quem vendeu foi o corretor, não fui eu. O imóvel tá parado lá, ué. Ele tá alugado, tá caindo dinheiro na conta todo mês e fui ver. E agora o corretor vendeu. Quem está trabalhando para vender é o corretor, não sou eu. Então demorou para vender, mas eu não trabalhei para vender, efetivamente. É claro que eu faço controles. Eu vejo, e aí, cara, como é que tá a procura aí e tal? Follow up.
paga um cara para fazer gestão de tráfego, mas normalmente você tem tanto dinheiro envolvido que você consegue pagar pessoas para fazer as coisas. O corretor para vender, um gestor de tráfego para fazer o tráfego. O Guará tem uma equipe aqui, ó, com 4 pessoas trabalhando só nos imóveis dele, né, Guará? Exato. Então, voltando ao caso ali, ó, por exemplo, cada vez que eu entro no WhatsApp para verificar o andamento de um imóvel, você gasta ali às vezes minutos, né, Renan? Não é minutos? Pô, corretor, como tá? Ô, não sei quem, desocupação, reforma. Você fica minutos por imóvel, né, atuando no imóvel. Quando você junta tudo isso, não vai dar 10 horas, mas que seja 10 horas. Então, se você lucra 40 mil reais num popular, 30 mil reais num popular e trabalhou 10 horas, Renan, você está ganhando 3 mil reais por hora trabalhada. Eu estou falando que num CLT de 10 mil reais, você ganha 60 reais por hora. No imóvel popular, que você trabalhe muito mais do que isso, você vai ganhar no mínimo 1.000 reais por hora trabalhada. No mínimo. Você trabalha uma semana. Uma semana, ou seja, 32 horas, 30 horas, 40 horas, né? Uma semana, 40 horas aí úteis, né? Que é o trabalho aí. 40 horas para ganhar 30 mil é 750 reais. É 12 vezes mais do que a hora de alguém que ganha 10 mil por mês, né? Dificilmente a pessoa vai ganhar menos de que 1.000 reais por hora trabalhando em imóveis populares. 1.000 reais por hora trabalhada. Então, muitas pessoas não pensam nisso na hora de falar se vale a pena arrematar imóveis, vale a pena investir nesse mercado. Cara, você pega as suas horas vagas, seu intervalo, à noite, de manhã, de final de semana, de madrugada, de feriado, no meio do seu expediente ali rapidinho, para você fazer um follow-up ali de acompanhamento, cara, você vai ganhar 30 pau assim, cara, com pouco trabalho. Mas, para isso, você precisa de conhecimento. E é o que eu falei para você hoje, né, na nossa conversa de manhã, né, Renan? Uma das coisas que eu tenho falado também para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, cara, você consegue comprar um imóvel de leilão sozinho? Por exemplo, a Kelly ali. A Kelly falou que tá aí, tá em dúvida, tal. A Kelly da IA aqui, a moça que tá comentando aqui. Você consegue comprar um imóvel sozinho sem tanto conhecimento? Sim, a Kelly, por exemplo, não sei qual é o nível de conhecimento. Se ela quiser, ela compra o imóvel sozinho. Ela vai lá, compra no leilão, na venda online, na licitação, não interessa, ela vai conseguir comprar. Ninguém vai impedir a Kelly de comprar um imóvel. Beleza, ela comprou. Agora, se é um bom imóvel, se é um bom negócio ou não, não dá para afirmar que ela vai conseguir, sem conhecimento, sem tanto conhecimento, fazer um bom negócio. Beleza. A Kelly também vai conseguir desocupar o imóvel? Aos trancos e barrancos ela vai dar um jeito. Ou vai lá batendo na porta da pessoa, vai contratar um advogado, não interessa se é especialista ou não. Algum momento ela vai ter aquela posse. Ela vai conseguir reformar? Com certeza. Ela vai dar um jeito, vai gastar aqui, vai gastar ali, vai, sei lá, né, vai talvez cometer erros. O nosso ponto aqui, nosso papel, Renan, não é de falar, sem mim você não arremata. Sem mim você não é capaz de fazer isso. O que vale a nossa presença, o nosso conhecimento é falar, cara, faz isso aqui que você vai valorizar mais seu imóvel. Cara, não gasta com isso aqui não. Ou esse imóvel que não é tão bom. Você já pensou nesses fatores? É isso que a gente agrega valor, né, Renan? E que as pessoas ficam muito na dúvida, cara, será que eu entro para Smart? Será que vale a pena acompanhar o Guará, entrar no curso do Guará? Não é, você vai conseguir fazer a operação. A questão é, você vai extrair ao máximo, que é aquilo que você gosta de falar? Você vai conseguir extrair ao máximo daquela operação com o conhecimento que você tem hoje? Essa é a pergunta. E na maioria das vezes não. Essa é a grande realidade, né, Guará? E é legal isso, né? Esse comparativo, acho que por hora trabalhada, muita gente às vezes fica nessa ideia, né? De que, mas eu tenho, cara, é uma coisa que dá para conciliar perfeitamente com o seu trabalho atual. Essa é uma grande realidade, né? Hoje, embora eu não trabalhe para ninguém, né? Nós temos uma empresa que é Smart, mas tem muito trabalho na Smart que é fora arrematação, tá? Não é só de arrematação que a gente vive hoje, né? Porque a Smart virou uma empresa grande hoje, graças a Deus a empresa está prosperando e tem muito trabalho aqui na Smart. Então eu faço as arrematações, um paralelo com vocês aí que estão muitas vezes empregados, servidores públicos, o tempo que eu não estou dedicado à empresa eu faço arrematação, né? Óbvio que como eu estou imerso nisso, arrematar para mim é uma coisa muito normal, tá dentro do nosso cotidiano aqui, dentro da nossa atividade. Mas assim, ainda assim é uma atividade paralela, hoje, né? Assim, porque a empresa toma muito tempo aqui, 6 horas a 8 horas por dia na empresa, então eu faço todas as arrematações, e olha que eu arrematei esse ano mais de 30, todas as arrematações fora do expediente aqui, das resoluções que a gente tem que resolver. Então, mostra muito como que você consegue, fora
fora do seu horário de trabalho, otimizar o seu ganho. Então você, por exemplo, que está aí trabalhando, que ganha 10 mil por mês, cara, você tem a possibilidade de ganhar 10 vezes mais a sua hora trabalhada, trabalhando com mais 1 ou 2 horas depois que você terminar o seu expediente, com leilão, né? Então isso aí pode ser inclusive a sua válvula de escape, que foi a minha. Eu era servidor público, que foi a minha válvula de escape, trabalhar fora das horas de leilão, das horas do trabalho, com leilão, fui acumulando, vivia com salário de auditor fiscal, consumia minha despesa com salário e tudo que eu tinha reservado, desde quando eu comecei e as vendas que eu fazia, eu fui reaplicando em leilão. Então isso me deu uma capacidade, um acúmulo de patrimônio que possibilitou que em 2024 eu pudesse sair, né, do serviço público justamente porque cresceu, eu pude, né, viver com salário, crescer meu patrimônio com leilão, a ponto do leilão já tomar uma proporção que tinha engolido toda a renda que eu recebia, era muito maior e não fazia mais sentido, né? Então, olha lá, a Sandra tá falando a mesma coisa, eu faço fora do meu trabalho, o leilão é meu plano B até que eu possa transformar em plano principal, é isso. Você não precisa começar dando all-in. Você pode começar, cara, você trabalha ali 6 a 8 horas, chega em casa, pega mais 2, cara. Ah, não, mas é sofrido, é a hora que eu tenho para descansar. Cara, mas a vida é assim mesmo. Não tem... Se você não é herdeiro, o único ativo que você tem para poder crescer na vida, você não tem dinheiro, você não é herdeiro. O único ativo que você tem para crescer na vida é sua força de vontade e seu tempo. Não tem outra coisa. Se você não se dedicar e vender e realmente dedicar, vender seu tempo para poder crescer em qualquer área da vida, você não vai crescer, porque você não tem uma força te ajudando, uma herança, ou alguém, ou um QI, alguém para te indicar. Eu sei porque nós dois vivemos essa mesma história, né, Guará? A gente não tem ninguém para indicar, não tinha herdeiro, não era herdeiro, não tinha ninguém para poder colocar a gente em uma posição de destaque em algum lugar, não, do zero. Mas o que a gente tinha, que era o principal ativo? Força de vontade e tempo. Colocou tempo, colocou energia, dedicou tempo a alguma coisa, você cresce. Inclusive, se você quiser agora dar uma passeada dentro do nicho da Caixa, dentro dos leilões da Caixa, eu vou deixar uma lista aqui, um site que nós e o Guará desenvolvemos para poder você pesquisar imóveis da Caixa, todos. Primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, venda online, venda direta online. Tá tudo aqui, ó. Só digitar lista, que você vai ir direto para esse site, tudo organizado, por bairro, por cidade, por tipo de modalidade, por tipo de imóvel, por valor, né? Então você digita aqui se é financiado ou não. Você digita aqui, ó, lista, que eu vou te mandar agora no direct. Guará, pra galera que quer te seguir aí, explica pra galera o que você fala no seu perfil. Legal, pessoal. Então, desde 2017, eu arremato imóveis da Caixa, imóveis populares. Arrematei já também mais de 10 imóveis no Banco do Brasil também, né? Na época que eu ainda olhava mais para Resale, né? É aquele site chamado Resale. Hoje em dia ele está meio caído, mas enfim, já arrematei também imóveis judiciais com o Fernando. Mas onde que eu me encontrei? Nos imóveis populares. Por quê? Porque eles, mais uma vez, têm alta liquidez, assim, faz fila para comprar nossos imóveis de leilão, né? Os imóveis populares. Tem alta rentabilidade. Ele tem uma reforma mais simplificada, o que consome menos tempo, mas você precisa fazer volume. Mas se você tem uma pretensão de ganhar 10 mil reais por mês no ano de 2026, com imóveis da Caixa, com imóveis populares, você precisa ganhar 120 mil reais no ano, né? 10 mil reais por mês, 120 mil reais no ano. Então, se você fizer de 3 a 4 operações de imóveis populares, comprando esses que eu posto, que eu pago 30 mil, 25, 40 mil reais, se você fizer 4 operações escaladas, você primeiro faz um, vende e compra 2. Vende e compra 4. Se você fizer essa reação, essa operação, né, de forma escalada, em pouco tempo, e no espaço de 1 a 2 anos, você já está fazendo uma renda média de 10 mil reais por mês, operando poucos imóveis e simples, que são os populares, mais simples de garimpar, mais simples de comprar, mais simples de desocupar, mais simples de reformar. A venda ela é um pouco mais volumosa, porque faz fila mesmo, pessoas fazem fila para comprar nossos imóveis. Então, a trabalheira maior é para atender os clientes interessados. Vem 50, 100, 150 pessoas para comprar nossos imóveis. Então, o popular, eu não consigo ver outro nicho, a não ser que a pessoa tenha muito dinheiro,
Eu não consigo ver uma pessoa entrando no mundo dos imóveis de leilão sem que ela comece por um popular. Não precisa ser um popular de 30 mil, mas que seja um popular de 80, de 100. Talvez um popular um pouco mais premium ali, né, Renan? Mas ainda assim é popular. São imóveis que você provavelmente vai vender dentro do faixa 1, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, se você tem interesse de entrar nesse mercado, pode seguir Guaracaixa, porque dentro ali do meu perfil, eu falo exatamente disso. Imóveis populares, imóveis da Caixa, principalmente. Imóveis que são a porta de entrada para quem está querendo começar nesse segmento. E, inclusive, fiz minha Black ontem e antes de ontem. Se tiver interesse, chama a nossa equipe ali que a gente conversa para... Fizemos uma condição histórica, né? Uma oferta, um valor histórico. Melhoramos todas as ofertas, incluímos N bônus, N coisas, diminuímos o preço por ser uma Black, né? E isso vai acabar provavelmente entre hoje e amanhã. Então, daí só ano que vem que a pessoa vai poder desfrutar disso. Mas, lembrando que a Caixa preparou o terreno esse ano de 2025 para ser o ano de 2026 muito forte. Ela melhorou o subsídio, ela subiu os tetos do financiamento, ela tem a nova faixa 4, ela está liberando mais créditos de financiamento. Ano de leilão, não vai faltar crédito, porque é ano de eleição, quer dizer, desculpa. Então, 2026 vai ser um ano muito forte. Mas não adianta nada você saber ver as oportunidades se você não está preparado. Porque, né, não adianta depois falar que é sorte, né? Sorte de quem está comprando. Sorte, né? É o encontro da preparação ali com a oportunidade. Então não adianta nada ter essas oportunidades disponíveis se você não está preparado para aproveitá-las. Então, se você quer aproveitar essa onda de 2026 para os populares, segue o Guaracaixa. Exatamente. Então siga aí, ó, @Guaracaixa, chama lá a equipe do Guará e bora fazer a história que 2026 certamente vai ser um ano especial. Eu já falei, né? Depois, ó, vou deixar o último recado aqui pra gente encerrar. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Toda construção de riqueza... Ah, deixa eu só comentar uma coisa aqui, que foi engraçado aqui, que o Matheus falou assim, herdeiro também trabalha para sustentar, para manter o que foi construído. Mas já começa lá de cima, né? Muito mais fácil, né? Eu tô dizendo assim, quem quer crescer não tem como, né? É óbvio, não tô dizendo que herdeiro não trabalha, não. Tem muita gente que recebeu empresas, recebeu patrimônio e tem que gerir patrimônio, óbvio, para não perder, né? Mas o Matheus deve ser herdeiro aí, ó. Ele falou que herdeiro também trabalha. Trabalha, só que quando você quer começar, você quer crescer, né? Você não tem um patrimônio inicial, você só tem seu tempo e sua energia para poder fazer isso funcionar. Então, por isso que eu estou dizendo que quando a gente fala de crescimento, não tem outro caminho senão o trabalho. Tá? Não adianta, você não vai ficar rico com renda fixa, você não vai ficar rico com bolsa, você não vai ficar rico com isso, você só vai ficar rico com trabalho, empreendendo. E o melhor jeito de você empreender conciliando com o seu trabalho atual é através de uma atividade que te dá muito dinheiro em pouco tempo, que é leilão. Não tem como. É comprando imóvel abaixo do valor de mercado. Maguará, vou só dar o último recado aqui pra galera, depois não falem que eu não avisei. Eu tô avisando desde o início do ano. Galera, esse ano é um ano excelente para compra. Estoquem imóveis, comprem, porque 2026 vai ser um ano de eleição. Essa Selic vai baixar e, naturalmente, os imóveis vão explodir. Você vai estar com estoque e vai vender até mais caro do que você pensou. Falei. Tô falando desde agora, todo mundo tá falando. Ah, não, é hora de comprar, é hora de comprar. Já vi gente até que fala de leilão na internet repetindo o que a gente falou, porque tava na cara. Mas eu falo isso desde janeiro. Agora, outra coisa que eu vou falar para vocês. Essa janela de compra vai até o momento. Sempre a gente compra. Selic alta ou Selic baixa? Compra. Mas a melhor janela de compra vai até a abertura do ciclo de queda da Selic. Depois que começa a abrir o ciclo de queda da Selic, é natural as pessoas que estão aí imobilizadas, paralisadas com essa renda fixa, comecem a procurar alternativas. E aí a concorrência vai aumentar. Nós estamos vivendo um momento que tem muito imóvel e pouca concorrência. Então, quem quer comprar imóvel não tem melhor janela até agora e o primeiro trimestre do ano de 2026. Passou, se ele começou a cair, agora eu vou procurar imóvel para comprar. Já era, meu. Já passou o bonde. As coisas são assim, se você age na manada, você sempre está um passo atrás, porque a manada está um passo atrás. Se a manada tivesse um passo à frente, ela não era manada, ela não estava, né? O Brasil não tinha média de salário de 2.000, né? Então, é óbvio que
Se você espera a queda, vou esperar a queda, porque aí eu tiro aqui tentando. Cara, já era. Vai dar para comprar? Vai, mas você vai ter mais concorrência. Essa janela que nós estamos vivendo agora, olha lá, manteve ontem, era maravilha. Eu queria que mantivesse mesmo. Porque é o melhor momento para comprar. É a hora de você estocar. Na hora que começar a cair, é a hora de vender. Aí na hora que começar a cair, vai ter um monte de gente querendo entrar. Já era. Já perdeu o melhor bonde, você já perdeu. Já foi. Você vai entrar no segundo melhor bonde, mas no primeiro já foi. Né? Então a verdade é essa, né, Guará? Decisões no timing certo muda vidas também, né? Claro, se você quer ganhar igual a média, faça o que a média faz. É simples. Se você quer ganhar mais do que a média, tem que ser mais ousado. Não tem muita regra, não tem muita fórmula mágica. Você quer ganhar mais do que a média, seja mais ousado do que a média. É isso, né, Renan? Exatamente. Bom, encerrando aqui, sigam lá Guaracaixa, @Guaracaixa, só sobre imóveis populares e bora pra cima. Tamo junto, Guará. Valeu, meu querido. Valeu.